Glória a Deus. Eu queria convidar você para estender as vossas mãos aqui. Nós vamos estar orando pela serva do Senhor neste momento. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, neste momento, meu Deus. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus bondoso. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu quero clamar, Senhor, que o Senhor venha usar, Senhor, grandemente a vida da pastora Janete. Oh, meu Pai, enche a Tua serva de autoridade. Oh, meu Deus, enche a Tua serva com Teu poder. Enche a Tua serva com Tua graça, Deus. Oh, meu Pai, que ela venha se esvaziar, Senhor, de todo eu. Oh, meu Pai, mas que o Teu Espírito venha operar, Senhor, na vida dela. Oh, meu Deus, e que venha usá-la como um instrumento, como um vaso nas Tuas mãos, Senhor, para passar a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Oh, meu Deus, e que o nosso coração venha estar preparado para receber aquilo que Tu tens, Senhor, para falar conosco. Deus de poder, eu entrego tudo nas Suas mãos e creio na vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, vamos mais uma vez abrir vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 9. Deus está querendo que a gente memorize esse versículo de cabeça. Livro de Isaías, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus é maravilhoso. 32, o versículo de número 9, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Todas encontraram? Graças a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis seguras, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Deus, eu te agradeço nesta noite, pelo privilégio, meu Pai, de estar aqui no teu altar. Jesus, eu estou aqui, Senhor, para levar a tua mensagem, não a minha. Por isso eu quero me desviar, Senhor, eu quero oh Deus, me esvaziar de tudo, Senhor, que é meu, e receber tudo aquilo que vem do céu, para que nesta noite, Jesus, a tua mensagem, Senhor, ela possa encontrar uma guarida, uma morada, Senhor, em cada coração, e que a tua palavra, Jesus, ela venha gerar frutos na nossa vida, meu Pai. Querido Espírito Santo de Deus, passa à minha frente. Senhor, nesta hora eu te peço que a tua glória, Senhor, esteja à minha retaguarda. Jesus, porque eu quero que o teu Espírito Santo nesta noite tenha liberdade, Senhor, de mover o vaso, de mover a congregação conforme a tua vontade, não a minha, Deus. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Podemos assentar, igreja. E eu quero que nesta hora, você que já está com a sua Bíblia aberta, abra ela comigo aí também no livro de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos falar nesta noite de duas mulheres. Eu peguei duas. Como o pastor diz, a pessoa para fazer história e para ter o nome escrito na Bíblia e para ter um memorial diante de Deus, são mulheres que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma mulher que muitas vezes tem muitos pastores, muitas pessoas que não gostam muito de falar dessa mulher, né? De falar de Maria, todo mundo fica meio assim receoso na hora de falar de Maria. Mas nós temos que quebrar esse preconceito. Se as pessoas por aí idolatram Maria, colocam ela no altar e faz pedição para ela, é problema deles. Maria para nós é um exemplo de mulher que assumiu um chamado de Deus sem hesitar. Sem pensar, sem olhar para lá, para cá, Maria aceitou. Eis-me aqui. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria falar a respeito de Maria. Nós vemos que ali o anjo Gabriel, a palavra do Senhor diz que só relata 4 vezes aonde o anjo Gabriel foi enviado na terra. A primeira vez ele foi enviado a Daniel. No capítulo 8, versículo 16, ali você vai ver que Daniel estava tendo uma visão a respeito dos tempos futuros, porque o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Ali tem coisas que Deus revelou a Daniel que o povo daquela época não entendia, porque eram coisas referentes ao fim. Então ali o anjo Gabriel foi enviado ali em Daniel 8,16 para falar de uma visão a Daniel. Depois ele foi enviado novamente a Daniel no capítulo 9, versículo 21.
Aí ele dá entendimento ao profeta a respeito de uma visão e a respeito de 70 semanas que a Bíblia fala que o povo de Deus iria ser levado cativo para a Babilônia. E ali no livro de Lu, depois lá no Novo Testamento, passa-se um período de tempo, vai ali o anjo Gabriel para o Novo Testamento e é enviado a Zacarias para falar a respeito, quando ele estava no templo orando ao Senhor. E ali Deus queria mandar uma mensagem para Zacarias. Quem que Deus envia? O anjo Gabriel, para anunciar a respeito do nascimento de quem? De João Batista, que seria o percussor de Jesus Cristo, aquele que viria endireitar os caminhos do Senhor, endireitar as veredas por onde o Senhor Jesus irá passar. João foi apenas um caminhozinho que Deus usou para abrir, para falar de Jesus, e finalmente chega ali o anjo enviado a quem? A uma jovem chamada Maria. A Bíblia não fala onde Maria estava, o que ela estava fazendo, simplesmente diz que ela era de uma cidade de Nazaré, uma pequena cidade de Nazaré, e ali o anjo foi enviado a Maria, dando-lhe uma saudação: salve agraciada, o Senhor é contigo. E Maria ficou pensando, mas que saudação é essa? Como é que Deus pode enviar um anjo assim e me dar uma saudação tão bonita? E ali a Bíblia diz que o anjo Gabriel começa a dizer para Maria: olha, o Senhor, você é escolhida do Senhor, você é agraciada do Senhor, você vai ser a mãe do Salvador, referindo-se a uma profecia que teve lá no livro de Isaías, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria o quê? Emanuel, cujo significado é Deus conosco. E ali o anjo Gabriel começa a falar tanta coisa bonita para Maria, que ela seria a mãe do Salvador. E a Bíblia diz que naquela época, irmãos, o que é interessante, que às vezes você pode pensar o seguinte: tem muitas pessoas que pensam que parece que Deus gosta de complicar as coisas. Porque veja bem que tanta jovem solteira, tanta jovem descomprometida, jovens que ainda não estavam se preparando para casar nem nada, Deus chama justamente uma jovem que já estava comprometida. A Bíblia diz que Maria já estava comprometida com José, ou seja, ela já estava para se dar casamento, só estava faltando que os dois se juntassem. E ali, em meio àquele tudo, Deus resolve escolher aquela jovem, ou seja, uma que, humanamente falando, não podia. Ela não podia, irmãos. Ela já estava comprometida. Ela estava o quê? Sossegadinha. A vida de Maria já estava preparada. Ela estava para realizar o sonho da vida dela, que era se casar. E veja que coisa boa, com um rapaz da linhagem dela. Ela era da descendência de Davi. E lá vinha José também. Se você puxar a genealogia de José, você vai ver que ele também vinha da descendência de Davi. Estava tudo certinho, tudo bonitinho. Era só ela casar e ser feliz. Só isso. Ela não queria, no coração dela talvez, ela já estava ali preparando o seu enxoval, só descansando ali, se preparando para o grande dia, para o grande momento da vida dela. E de repente Deus aparece a ela e disse: não, mas é você. E ela disse: mas espera aí, Senhor, mas como que vai ser isso? Como? Eu não posso, eu não conheço varão. E a Bíblia diz que o Gabriel disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher simplesmente disse para o anjo: olha, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim a tua vontade. E você acha que porque Maria foi escolhida do Senhor, que ela não teve dificuldade, que ela não teve problema, que ela não iria enfrentar situação difícil? Você acha que foi porta aberta na vida de Maria só porque ela disse, porque ela era escolhida do Senhor e disse: eis-me aqui para Deus? Maria enfrentou muitas dificuldades. Aquilo era um risco para a vida dela, porque ela podia ser apedrejada, ela podia ficar mal falada. Irmãos, a Bíblia diz que se Deus não intervisse na história daquela mulher, o próprio José já estava dando o pé. Que história é essa? Mulher grávida de Deus? Conta outra. Vai enganar outro. A Bíblia diz que José intentou no coração dele. Olha que homem de honra. Irmãos, um homem, quando ele tem honra, ele tem honra. José, ele intentou no coração dele, ele bolou um plano na mente dele: eu vou fugir. Por que ele pensou aquilo? Porque ele fugindo, a culpa de Maria estar grávida ia cair sobre quem? Sobre ele.
E a vida dele ia ser poupada. Ele ia ser o canalha da história. Ele ia ser quem ia ficar mal falado era ele. Então, por amor àquela jovem, por amor a Maria, o que ele quis? Ele quis proteger a sua amada e dar no pé para que ninguém falasse nada dela. Mas veja, irmãos, que quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quem age e nos protege é o Senhor. Deus não precisava que José protegesse a Maria, porque Deus já havia comprometido com a vida dela quando ela se abriu e disse: eis-me aqui para o Senhor. Aleluia. E ali vai José fazendo os planos dele, achando que ia conseguir, que ia ajudar Deus, né? Porque às vezes a gente tem mania de querer ajudar. Irmãos, o maior erro que o crente faz na vida, o maior erro que você pode fazer é você achar que Deus precisa da sua ajuda para agir na sua vida, para agir nos seus projetos, para te dar a vitória. Aleluia. E ali, quando José tentava fugir, Deus, olhando lá de cima, disse: vai lá. E mandou um anjo visitar os sonhos de José. José, não temas, meu filho, em receber a Maria, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E lá voltou José e tomou Maria como sua esposa. E ali aquela mulher seguiu a sua jornada. Seguiu ali o caminho que Deus havia preparado para ela. Sabe por quê? Porque quando ela aceitou o chamado do Senhor, ela já disse: olha, não está aqui a Maria não, Senhor. Ela não disse: eis-me aqui a Maria não. Ela não disse: eis-me aqui a esposa de José não. Ela disse o que? Eis aqui a serva do Senhor. Ela sabia que ser servo é você ter a sua vontade completamente subjugada à vontade do seu Senhor. Ela não disse: eis aqui a Maria. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim a tua vontade. Foi doída a vontade de Deus na vida de Maria. Ela teve que parar os seus planos por enquanto. Ela teve que mudar de situação, mudar de lugar. A Bíblia diz que depois que Maria aceitou aquela missão, ela vivia para baixo e para cima, para proteger a Jesus, vivia para cá, vivia para lá. Mas a vida de Maria e a vida de José não pararam por causa da obra do Senhor. A Bíblia diz tranquilamente que depois que Jesus nasceu, José teve a sua esposa, Maria teve mais filhos, né? Mais filhas. A Bíblia diz que quando eles iam falar de Jesus, o carpinteiro, não é esse aí o filho de José? Não está aí os seus irmãos e as suas irmãs no nosso meio? A vida de José e de Maria, Deus não estragou a vida de José e nem estragou a vida de Maria por causa do propósito dele na vida deles. Talvez a gente que é mulher, a gente pense o seguinte: mas se eu me comprometer com o reino de Deus, com a igreja do Senhor, com a obra de Deus, com a casa do Senhor, do jeito que Deus gostaria que eu me comprometesse, se eu for uma mulher obediente mesmo dentro da minha casa, do jeito que Deus gostaria que eu fosse, será que eu não vou estar sendo uma idiota? Será que eu não vou estar perdendo meu tempo? Eu estou na América, isso aqui não é o Brasil. Deus sabe onde você está. Deus sabe que você está na América. Deus sabe de todas as coisas. Quando nós estamos dizendo: eis-me aqui para o Senhor, nos levantamos, colocamos de lado o nosso sossego, queridos, para fazer a obra do Senhor em favor do reino de Deus. Não se preocupe, se alguém for decepcionar você, não vai ser Deus. Porque o único que faz promessa e não cumpre é Satanás. Deus não. Deus, quando você se compromete com o Senhor, Ele vai com você na sua história até o seu final. E o seu final vai ser um final bom. Agora, quantas mulheres que estão aí, sossegadas, tranquilas. A vida na América é boa, irmãos, fala a verdade. Eu dirijo um carro novo, tenho um velhinho para trabalhar. Dentro da minha casa tem uma plasma que pega de um canto a outro. Sofá macio. A minha geladeira está cheia de comida. Eu estou querendo não comer. Porque aqui a gente briga para fazer dieta. Eu estou querendo não comer para emagrecer. Tudo, roupa no meu armário de cima e embaixo. E coisa para cá, coisa para lá, é tudo muito bom. Se a gente for olhar, irmãos, é difícil largar o sossego para estar na casa do Senhor fazendo uma oração 6 horas da manhã, para estar num culto de terça-feira, igual muitas vezes a gente falta muito. É difícil. Sabe por quê? Porque está tão quentinho dentro de casa. Está tão bom. Estou ganhando meu dinheirinho, meu dolinho, estou fazendo as minhas coisinhas no Brasil. Está bom. Mas Deus, Ele quer nos tirar do sossego. Não está bom. Sabe por que não está bom?
Porque tem uma cadeira vazia na minha igreja. Não está bom. Enquanto tiver uma cadeira vazia na sua igreja, sabe o quê? Não está bom. Não está. Enquanto tiver um dos maridos da minha irmã, igual o meu, que está descansando, está no sossego, fora da igreja, não está bom, igreja. Nós não podemos cruzar os braços e viver no sossego como se isso aqui fosse o nosso céu. Vou dizer uma coisa para você, isso aqui pode ser o céu dos testemunhos de Jeová, mas o meu não. Este não é o meu céu. Isso não é a minha pátria, não é a minha paz. Isso aqui vai passar como eu vou passar. Eu estou aqui agora, depois quem sabe. O que eu tenho de eterno está lá. E o que eu vou levar para lá é o que eu fiz aqui. É o que eu fiz na casa do Senhor. O resto vai ficar tudo aí. Aquela casa, aquele carro, não tenho nada contra. Tenha mesmo. Se Deus te prosperou, amém, dá glória a Deus. Que Deus, Ele tem alegria na prosperidade do povo. Deus tem alegria na sua prosperidade. Agora, você se comprometer com o reino de Deus, com a obra do Senhor, como Deus nos chamou para comprometer, Deus, Ele não vai complicar a sua vida por causa disso. Maria achou que a vida dela ia ficar complicada. Há mais de 2.000 anos atrás, está eu aqui pregando de Maria, irmãos. Como que a vida dessa mulher foi complicada? Mulher casou, ficou casada até o final. Ali seus filhos, teve a glória de ser a mãe do Salvador. Quanta coisa bonita Maria não deve ter feito. Naquele tempo que Jesus estava ali cuidando. Você quer honra maior do que essa? Que é cuidar do Salvador? Deus parecia que estava complicando a vida de Maria. Quando ela teve que colocar os seus planos de lado. Mas, irmãos, a glória que aquela mulher conheceu aqui embaixo. E a glória que ela vai receber lá em cima. Nós vamos estar lá para ver. Nós vamos estar lá. Porque Deus, Ele não decepciona ninguém. Uma outra mulher que Deus falou muito ao meu coração a respeito dela é sobre a vida de Esther. Irmãos, nós vemos que Esther era o quê? Esther, cujo nome era Hadassa, era uma mulher órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. A única coisa que ela tinha era um tio, chamado Mardoqueu, que tomou aquela jovem como sua própria filha e cuidou daquela jovem. A Bíblia diz que eles viviam lá onde? Lá na cidade de Suzã. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá eles estavam como praticamente escravos naquele lugar, cativos. Eles não estavam ali na Babilônia porque eles queriam estar. Eles estavam ali porque eles foram levados cativos para aquele lugar. Mas lá estava aquela jovem, uma infância difícil, já sem pai, já sem mãe. Até que um dia acontece algo terrível lá no reino. O rei Assuero resolve fazer um banquete, uma festa, para mostrar a beleza da sua rainha, da rainha Vasti. E aquela mulher resolve não atender o convite do rei. Vamos simplificar aqui, porque eu quero chegar diretamente ao que interessa. E o rei resolve, então, colocar outra rainha no lugar de Vasti. E ali começa a fazer aquele concurso sobre toda a Babilônia. Começa a juntar, agrupar aquele monte de moças virgens para colocá-las na presença do rei. O que eu acho interessante, irmãos, é que devia haver muitas moças formosas ali. Esther não devia ser a única bonita. Que o rei, ninguém levar uma jovem que não tivesse uma boa aparência na presença do rei. Seria ofensa para o rei. Não levaria. Então, todas estavam ali. E a Bíblia diz que quando aquelas jovens entravam na presença do rei, elas pediam muitas coisas. A única que entrou na presença do rei e não pediu nada foi Esther. Mas ela não era pobre. Ela não era lá uma órfã, sem pai e sem mãe, como diz o outro. Ela podia ter pedido uma fazenda, uma terra, uma casa. Podia ter pedido qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que quando ela entrou na presença do rei, ela não pediu nada, irmãos. Ela ficou caladinha na dela. E a Bíblia diz que aquele gesto fez com que ela achasse graça aos olhos do rei. Porque ele podia dar tudo para ela. Naquela época o rei era como um Deus, era dono de tudo. Até das pessoas ele era dono, é ele que mandava nas pessoas. Se ele decidisse matar um e exaltar o outro, ele fazia. Ele era dono de tudo, tudo era dele. Tudo. E ela não pediu nada. E o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Que para aquela jovem, estar na presença do rei era suficiente. Você está entendendo, irmãos, o mistério? Está entendendo?
Porque quando que Jesus, amadas, Ele vai passar a ser suficiente nas nossas vidas? Mais suficiente do que um carro novo, uma roupa nova, de que uma ida no mall, de que um marido que leva para baixo e para cima, que bajula, que faz isso, que fica aquela coisa que não sei que... Homem não aguenta isso não, irmãos, pelo amor de Deus, dá um break. Nossa. Irmãos, eu vou falar uma coisa com você, eu não sei como é que existe mulher sapatão, porque eu não daria conta de aguentar outra mulher, pelo amor de Deus. Eu acho que o homem é santo demais. Nós mulheres, nós somos um bicho muito enjoado. Tem dia que a gente quer comer, o marido pergunta, você quer comer o quê? Não sei. Eu estou com vontade de sair, você quer aonde? Não sei. Os bichos ainda têm que adivinhar o que a gente quer ainda, é difícil. Eu tenho todos. Mas ser homem não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. É isso aí. É assim. Difícil. Mas o Senhor, Ele tem que passar a ser suficiente na nossa vida. Você sabe por que tem tantas mulheres insatisfeitas dentro da casa do Senhor? Mulheres colocando o olhar em coisas que não é para colocar. Mulheres que estão dando lugar à carne de uma maneira assim depravada. Porque a presença do rei já não está sendo suficiente. Já está querendo alguma coisinha a mais. Já está querendo chamar a atenção de alguma coisa a mais. Já está indo para a igreja, já não é para mais para chamar a atenção do rei, mas é de uma coisinha aqui, de uma coisinha ali, brincando com o pecado, como se o pecado não pudesse dominá-la, se achando a super-herói, a mulher maravilha da igreja. Aí brinca, paquera o pecado, aí quando vai ver, está no lamaçal, mas o que foi? Jesus já não está sendo suficiente. Já está querendo alguma coisa a mais. E quando Jesus, Ele deixa de ser suficiente na nossa vida, a gente vai começar a querer outras coisas. Daqui a pouco a igreja já não é boa mais. Não estou mais sentindo a presença de Deus na igreja. Vou lá, não sinto nada. Irmãos, daqui a pouco dentro de casa já não está bom. Daqui a pouco o marido não serve não. Aquele homem não me entende. Mas não é o homem, é o vazio do coração. É as coisas, queridas, que nós como mulher, nós só vamos ter se Jesus der para a gente. Você sabe que o compromisso que Deus tem com a mulher, ele é tão bonito, ele é tão profundo, que se a gente soubesse disso, a gente se santificava para o rei. É o meu marido e o rei, ninguém mais. Ninguém mais. Quando Deus criou o homem para a sua glória. Agora, quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher para ser a glória do varão. Se a mulher não tem o varão, ela volta a ser a glória de quem? De Deus. De Deus. É por isso que mulher é o bicho do cão. Se ela quiser abençoar o homem, ela abençoa. Mas se ela quiser derrubar, é uma piscadinha. Uma piscadinha. A mulher tem um poder de sedução, de domínio muito grande. E isso é muito perigoso. Mas por quê? Porque a mulher é a glória do varão. E se a mulher ela ainda não tem o marido, ela é a glória de Deus. É por isso que nós temos que nos santificar. É por isso que o nosso corpo, ele tem que ser templo do Espírito Santo. É por isso que quando uma mulher ora, Deus abençoa. Querido, quantos homens que já tiveram livramento por causa da oração da esposa. Eu conheço quantas mulheres que Deus livra os maridos, não é nem por causa dos maridos, é por causa da oração da mulher. Quantos filhos que Deus abençoa, por causa de quê? Por causa da oração de uma mãe. Deus está ali, ó, com a sua nuvem de glória, cobrindo a vida do filho, guardando aqui, guardando ali, por causa da oração de uma mulher. E se nós sabemos que nós somos tão valorosas assim para o Senhor, por que a gente tem que ficar esperando ou precisando de alguma coisa para a gente achar que tem um certo valor? Por que a gente precisa de uma coisa aqui, outra coisa ali, para achar, não, eu preciso disso para ter valor, eu preciso daquele outro? Não, você já tem um valor porque você foi criado para ser glória. Você foi criada para ser glória. Você tem valor, porque o próprio Deus já te deu este valor. Então não jogue este valor fora. Que a presença do Senhor Jesus, ela possa ser satisfatória na sua vida. Irmãos, quando eu começo a ficar enjoada demais, ranzinza demais, eu já sei o que está faltando. Está faltando jejum.
Está faltando eu entrar dentro do meu quarto e pedir, Jesus, satisfaz o desejo da minha alma. Porque o meu marido não pode. Ele é pó. Os meus filhos não podem. Eles são pó e não são meus. Não são mais meus. Eu dei para o Senhor e agora é das jovens aí. Não são meus mais. Então satisfaz o desejo da minha alma. Me enche, Jesus, para que eu possa ser cheia de Ti e não sinta necessidade de nada daquilo que o mundo oferece. Porque o mundo hoje está oferecendo uma independência para a mulher maligna. Independência maligna. Por que maligna? Porque coloca a mulher como se ela não precisasse, as casadas, do marido. Não, não é bem assim. Não, você não precisa disso, precisa daquilo. Agora as coisas diferentes. Agora é lado a lado. Não, não é lado a lado. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem. E quando nós obedecemos, aquela obediência, ela é proteção para a minha vida. Proteção. Irmãos, eu sinto a diferença. Eu imagino como deve ser maravilhoso uma mulher ter um marido crente. Assim, que vai junto com ela para a igreja. Que os dois têm a mesma visão da obra do Senhor. Porque eu tiro a visão pelo meu. Irmãos, o meu esposo, ele é um homem de Deus. Só está descansando, está no sossego, mas é um homem de Deus. É tão profeta, irmãos, que meu marido, quando ele está na unção, se ele entregar uma profecia para você que agora você sai naquela porta, você já recebe ela. É profeta, assim, Deus usa demais. Mas, às vezes, ele fala alguma coisa comigo, eu fico com raiva, eu não vou obedecer, você não está na igreja. Irmãos, eu paro, não. Aí eu penso, irmãos, eu faço as coisas do jeito que ele manda. Irmão, está tudo tão certo. Você sabe o que é uma coisa dar certinha, 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 certinha? E eu fico pensando, isso é porque ele não está na igreja. Imagina se ele tivesse. Porque muitas vezes, uma palavra do marido é um livramento de Deus para a sua vida. Livramento de Deus para nós. Porque a independência da mulher, o direito da mulher, quem deu ele, não foi o mundo, não foi a América, não foi a mulher que levantou aí dos direitos humanos e resolveu dar o direito da mulher, não. O direito da mulher nasceu lá em Gênesis 3,15. Quando Deus disse que da semente da mulher, olha a honra que Deus deu para a mulher, ó, ao direito. Ele ia fazer que ia nascer aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Foi Deus que deu direito para mulheres, não foi o mundo. Porque o direito que o mundo dá para nós, muitas vezes é porque a gente se rebele contra o Senhor. Usa o seu corpo para isso. Usa o seu corpo para seduzir, para derrubar, para isso, para aquilo outro. Mas não fala, usa o seu corpo para ele ser transporte da glória de Deus. Usa a sua vida e vai para a igreja buscar a presença do Senhor para você ser bênção na sua casa, bênção na igreja, bênção na sociedade. Muito pelo contrário. Olha o que o mundo incentiva hoje. O mundo incentiva hoje que pureza já não é mais necessário. Não é mais. Sabe por quê? Porque o sangue lava tudo. Então, por isso é que muitas mulheres por aí pecam, perdão Jesus depois e sabe que Jesus vai perdoar, que ele perdoa mesmo. Mas e a mancha? E a mancha? Irmãos, a gente que está na igreja, o pastor Paulo sabe disso. A maior preocupação que a gente tem quando a gente prega a palavra do Senhor é acontecer alguma coisa com a gente e a gente não for bênção na vida de alguém. Isso é um temor, é uma coisa assim terrível, terrível. Que a gente tem medo de dar um conselho errado, tem medo de dar uma palavra errada e aquela palavra ali afastar a pessoa do Senhor. A gente vive assim, a gente tem que viver na consagração para ser bênção na vida dos irmãos, bênção na vida das pessoas. Porque qualquer palavra contrária, qualquer coisa que a gente falar, a gente... E às vezes as pessoas falam para mim, mas você tinha que ser um homem, porque você prega muito duro com as mulheres. Você bate nas mulheres. Uma vez a irmã chegou, pastora, mas você é tão dura com as mulheres. Eu falei, sou. Porque a sua casa vai ser edificada é através de você, não é através do seu marido. Se você deixar o seu marido, ele vai derrubar ela num dia. Então é você que vai edificar a sua casa. É você que vai orar quando ele estiver tentando fazer alguma coisa errada e Deus vai mandar o anjo lá e falar, meu filho, você não vai não, volta para casa. É você que vai orar e lá no trabalho do seu marido, se o patrão estiver querendo mandar ele embora, Deus vai lá, vai tocar no coração daquele patrão, ele não vai mandar embora, vai continuar trabalhando e você vai ter o sustento para a sua casa. É a sua oração. Deus está contando com você
para você edificar a sua casa, edificar a vida dos seus filhos, para você ser bênção. Deus está contando. Então, Esther, quando chegou na presença do rei, ela não pediu nada, queridos. Ela olhou para o rei assim, e ela podia ter pedido o que ela quisesse, mas ela não pediu, porque a presença do rei ali, aquele lugar onde ela estava naquela hora, foi suficiente para encher a vida dela. E a Bíblia diz que aquele gesto de ela simplesmente se agradar da presença do rei e não daquilo que o rei podia oferecer para ela, fez com que ele escolhesse ela e assentasse ela num trono. Até aí está tudo bem demais. A gente pensa que a história de Esther acabou aí, não é? Coitada, já sofreu tanto, agora foi para o trono. Mas enquanto Esther estava lá no trono, vestido com as suas vestes reais, o rei colocou uma coroa na cabeça dela de ouro. A bicha estava que estava. Daqui uns dias batem na porta de Esther. O tio dela mandando um recado. Olha aqui, minha filha. Dizer uma coisa para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda um recadinho para ela. Porque enquanto Esther estava no trono, à volta de Esther, havia se levantado um complô contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Eles queriam matar o povo de Deus. Porque ali um dos príncipes do rei chegou na presença do rei e diz: ó Deus, tem um povo estranho aí que não se dobra diante de ti. Cuidado com esse povo está crescendo, vai se rebelar, faz uma lei aí, registra lá no livro dos medos e dos persas, porque quando era registrado naquele livro uma lei, não podia ser revogada, coloca uma lei lá, porque nós temos que matar esse povo. E aí o tio de Esther ouviu, Mardoqueu, e o rei não sabia que Esther era judia, que ela manteve em segredo a sua identidade. E o tio dela bateu na porta dela: ó bonitinha, desce do seu trono agora, desce. Porque ele diz para ela, olha, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, diz o rei dela: ó, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teus pais perecerei. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, ele queria dizer uma coisa para ela: olha, Deus não colocou você no trono para você ficar curtindo a sua coroa, curtir os seus vestidos de rainha, para você curtir as delícias do palácio. Chegou a hora de você saber por que Deus colocou você na posição que Ele colocou. Desce do seu trono. Desce. Por que, irmãos, que Deus mandou ela descer? Que da posição dela estava, ela não estava vendo o que estava acontecendo à volta. E de vez em quando, Deus manda a gente descer. De vez em quando, a gente tem que sair dessa pose da gente de mulher muito crente e descer e ver o que está acontecendo embaixo. O que está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu quarto? Está tudo limpinho? Limpinho, você não tem ninho de Satanás ali dentro, não? O que está acontecendo? Porque quando a gente desce, quando você vai limpar uma casa, você tem que se agachar. Se você quiser saber como é que debaixo da cama está sujo ou está limpo. Se você ficar limpando, passando veca assim alto, você não vai ver a sujeirinha que está ali. Então Deus, através de Mardoqueu, mandou ela descer. Vai descer, minha filha, para você ver o que Satanás está fazendo. Está querendo destruir o povo de Deus. E você não pense que você vai ficar isento disso, não. Porque você também é judia. Você não vai estar livre de ser massacrada. A lei já foi assinada. E Esther disse: tá bom. Eu vou reunir as minhas mulheres, eu vou descer do trono e vou levantar um jejum, uma consagração e vou entrar na presença do rei. E lá fez ela 3 dias de jejum e oração. Sabe por quê? Porque aquela batalha ali é aquela batalha que Paulo, já no livro de Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, são contra principados. Ela sabia que aquela luta dela ali, queridos, não era simplesmente com aquele príncipe lá que se levantou contra o povo de Deus, não. É uma coisa que estava além da beleza dela. Ela sabia que se ela chegasse na presença do rei, igual nós fizemos aqui, sem uma consagração, sem um jejum, sem oração, o rei ia mandar ela cortar a cabeça dela. Veja bem que o rei já tinha tirado Vasti do trono. E Vasti era uma mulher de aparência linda. A única coisa que o rei queria era mostrar a beleza daquela mulher para os príncipes que estavam na corte.
Esther sabia que a beleza dela não ia resolver o problema daquela hora. Ela precisava buscar a presença de Deus para que ela pudesse ganhar aquela batalha, ganhar aquela guerra. Ela precisava. E ela ficou 3 dias de jejum e oração. Aí depois que ela terminou, ela se preparou e ela foi para a varanda. Porque o rei, ela foi para o alpendre e o rei estava na varanda. E quando o rei olhou, irmãos, depois de 3 dias de jejum e oração, eu penso que Deus olhou para Esther e ele viu, foi um anjo. Ele não viu, não foi nem mulher, foi um anjo. E a Bíblia diz que ele estendeu o cetro para ela. Porque se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela podia ser morta. E o rei estendeu o cetro para ela, o que você quer? Ela disse, ô rei, eu vou fazer um banquete para você. Vem até a minha casa. E ali ela foi fazendo o banquete do rei, foi preparando o rei, foi conversando com o rei. Aí quando o rei ficou sabendo da situação, irmãos, a forca que tinha sido preparada para Mardoqueu e para os judeus, quem morreu nela foi quem preparou. Assim, queridos, que quem se levanta contra você, quando você está debaixo da unção de Deus, quem cai no buraco é quem se levanta. É por isso que a Bíblia diz que quando Satanás se levanta, ele se levanta para cair. Mas ele vai cair o quem? Sozinho. Comigo não. Eu não vou ser companhia de queda para Satanás. Ele cai sozinho. Eu vou continuar de pé, na consagração. Então, mulheres, o que nós precisamos é isso. Nós temos que descer do trono de vez em quando, para ver como é que está a nossa vida, a nossa casa, como é que está a nossa igreja. Irmãos, as igrejas hoje estão necessitadas de mulheres de Deus, de mulheres de testemunho, de mulheres cheias do Espírito Santo, de mulheres que possam ser inspiração para jovens que estão vindo para a igreja, de mulheres que oram, que busquem a presença do Senhor, de mulheres que verdadeiramente sejam profetas de Deus nessa terra, de mulheres que possam testemunhar de que esse mundo realmente, ele tem muita coisa boa, mas é um bom que vai passar, é um bom sem futuro, é um bom condenado. E Deus levantou Esther daquele trono, e ela deu ouvido à voz do Senhor, deu ouvido à palavra do Senhor, e olha o que Deus fez, que livramento que Deus deu ao povo de Deus, através daquela mulher. Por que não falar também de outras, como Ana, como Débora, né, que nós falamos aqui ontem. Mulheres que saíram do seu sossego. Mulheres que não cruzaram os braços. Mulheres que se decidiram a ser motivo de glória para Deus na terra. Mulheres que se comprometeram com a palavra do Senhor. Mulheres que podiam ter aberto mão das suas... que não precisavam ter aberto mão, mas decidiu, foi voluntário. Elas se colocaram na brecha, como foi falado, a favor do reino de Deus. E a vitória que Deus deu para aquelas mulheres foram grandes. Porque quando o poder, quando a sombra de Deus nos alcança, nós vamos ser geradoras de vida. E é isso que Deus quer que a gente seja, que nós sejamos fonte. Querido, que nós sejamos fonte, amadas, na presença do Senhor. Que os rios de Deus possam correr no nosso interior. Aqueles rios de água viva que vai gerando vida e mais vida. E a gente possa ser manancial para Deus. Que Deus ele possa saciar a nossa sede, como saciou a sede de uma mulher samaritana. A Bíblia conta a história dessa mulher, coitada. Uma mulher carente de Deus, uma mulher que precisava conhecer algo mais forte, experimentar algo sobrenatural, porque aquilo que estava na terra já não estava mais satisfazendo ela. Porque ela tinha um marido, daqui a pouco passou para outro, daqui a pouco passou para outro, daqui a pouco passou para outro, e foi pulando. Mas por que ela pulava? Porque ela é uma alma vazia. Ela é uma alma que não tinha a presença de Deus. Era uma mulher que queria encher aquele vazio com alguma coisa que ela não sabia o que era, porque ela não conhecia Jesus. Então ela vivia de marido a marido, porque aquilo ali era que dava para ela um enchimento passageiro, um enchimento que enchia, daqui a pouco ela desvaziava. Enchia, e quando ela se enchia, parecia que a vida estava tudo bem, mas daqui a pouco voltava aquela vida toda novamente, de vazio, de solidão, de tristeza. Ela sabia que necessitava de algo que viesse para ficar de um modo permanente na vida dela, uma alegria que não saísse.
Porque a gente encontra muitos prazeres no mundo. Não é que não se encontra. Eu costumo dizer que a pregação, pastor, se eu estiver errado, depois o senhor me chama lá e me corrige. Pode chamar. Mas, irmãos, o que eu gostei, que eu amei aqui dessa igreja, eu falo diante de Deus, é que o pastor Paulo, ele chama a atenção dos obreiros. Eu gosto de gente que me chama a atenção. Eu não tenho vergonha de ser chamada a atenção, não, porque eu quero melhorar. Eu estou aqui para ser bênção. Eu acho que pastor que não chama a atenção da igreja, não chama a atenção do obreiro, não tem amor à alma das pessoas. Tem que chamar, tem que corrigir. Então, às vezes as pessoas brigam, irmão, o mundo não tem nada para você te oferecer. Irmãos, pelo amor de Deus, se não tivesse, não estava cheio. A igreja estava lotada e o mundo vazio. O mundo oferece muitas coisas. Oferece. Satanás oferece uma coisa pequena, daqui a pouco a pessoa prova daquela coisa pequena, e aquela coisa pequena, daqui a pouco passa, o efeito passa. Daqui a pouco ele vem com a maior. Daqui a pouco vai passando e a pessoa vai se atolando de pecado a pecado. Vai descendo, 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 até que ali, se a mão de Deus não chegar e tirar aquela pessoa do buraco ou do lamaçal do pecado, a pessoa o quê? Morre e vai para o inferno. O mundo oferece tudo isso, mas é uma ilusão, é um prato passageiro, é coisa que vai passar, não é coisa permanente que vai chegar na sua vida e vai ficar. Porque Jesus é assim, quando ele chega e ele fica com você. Você está bem, ele está com você. Você está mal, ele está com você. Você está sorrindo, ele está com você. Você está chorando. Eu penso que ele chora junto. Ele te acompanha até no choro. Porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Assim é ele. E ele não consegue ser diferente, porque isso é o que ele é. Ele é Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele é Deus com você. Então aquela mulher vivia num estado de insatisfação terrível. E assim tem muitas pessoas vivendo assim. Até dentro da igreja. É por isso que as pessoas têm inventado muitas coisas hoje em dia. Inventado isso, liberado aquilo outro. Porque se não libera um vinhozinho, a irmã não fica na igreja. Se não libera isso, a irmã não fica, os irmãos não ficam, todo mundo sai, ninguém fica. Tem que ter uma pitadinha do mundo, porque senão as pessoas não ficam. Irmãos, mas que não seja assim conosco. Nós temos provado, eu tenho visto aqui, ontem eu estava pensando, meu Deus, eu tinha até esquecido, pastor, que oração tem tanto poder. A gente se esquece que oração e jejum é suficiente e começa a inventar outras coisas. Para agradar o povo, para saciar aquilo que não precisa ser saciado, que é a carne. A carne ela tem que morrer, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, para que você vai alimentar pó? Alimenta o espírito. Vamos alimentar o espírito, irmãos. Vamos ser aquilo que Deus criou a gente para ser. Deixa Jesus ser aquele que satisfaz o desejo da sua vida. Quando você estiver triste, você estiver para baixo, faz o seguinte, pega a sua Bíblia, entra para dentro do seu quarto. Quando você estiver chateada com alguma coisa, levanta um jejum, levanta uma campanha de oração pela sua vida, para que Deus venha encher você e você seja forte para estar na presença do Senhor. Irmãs, não tem coisa melhor para abrir a nossa visão e mostrar quem é o diabo do que o jejum. Porque quando a gente ora, a gente jejua, aquelas coisas que são cadeias na vida da gente, você fica pensando, eu não acredito que eu estava presa a isso. Que por causa disso, eu estava deixando de ir à igreja. Eu não acredito que por causa de um copinho de álcool, eu não quis ser obreiro na casa do Senhor. Eu não acredito, sabe por quê? Porque o jejum te mostra o pecado ali e te mostra, irmãos, como é que as coisas são. Ele abre a sua visão para o mundo espiritual e te dá força para você vencer Satanás. O jejum e a oração. Queridos, eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Eu quero agradecer a oportunidade. Agradecer ao Senhor por mais uma vez ter o privilégio de trazer a mensagem do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes a gente não consegue agradar todo mundo, mas a palavra do Senhor ela é linda.
Quando a gente abre o coração para Jesus, a gente vê que a gente não precisa de mais nada, irmão. Nós só precisamos estar perto do Senhor. Nós precisamos vir para a igreja e alcançar graça e favor aos olhos do nosso Rei. Sabe para quê? Para que Ele entre em ação na terra, a favor dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos maridos. E como que a gente vai alcançar a atenção do Senhor, alcançar a graça de Deus para a nossa casa, para a nossa igreja, para que o Senhor venha fazer coisa linda aqui neste lugar. É através de oração, de jejum, através do amor, através da comunhão, através da gente ser honesta, de nós sermos mulheres verdadeiras, autênticas, da gente aprender, irmãos, a guardar nossa língua dentro da boca, se possível for, dar um nó na bichinha quando ela quiser começar a sair muito para fora, amarra ela no meio para ela não sair, você não ter poder de falar demais, porque às vezes, meu pai sempre dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Que a nossa fama aqui nessa cidade seja de que nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. Cheias de Deus. Fazendo isso, nós vamos alcançar aquilo que está alcançou. Deus vai estender o cedro lá do céu para a sua vida, para essa igreja, para as igrejas ao nosso redor. E aí nós vamos ver o Espírito Santo de Deus começar a fluir no meio da igreja. Daqui a pouco você vai estar olhando assim, do lado de você. Se você pensa que você é o irmão que está aí, quando você olha, você vai sentir uma presença de um varão de branco perto de você. Você pensa, meu Deus, ele está aqui. Aí você vai sentir aquilo que Jacó sentiu. Meu Deus, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Aí você vai vir para a igreja e a presença do Espírito Santo vai encher esse lugar. O seu coração vai se encher de temor. E você vai ver que quanto tempo Deus esteve na igreja e você nem percebeu que Ele estava lá. Você ia, adorava, o pastor pregava, mas você nunca não viu que Ele estava ali do seu ladinho, querendo dar um toque diferente na sua vida, querendo entrar no seu coração de uma maneira diferente. Quando o cedro dele se inclinar para a nossa vida, para a sua vida, para a sua casa, você vai ver as cadeias se romper, as barreiras se romper na sua vida, você vai ver cadeado sendo aberto para a glória do nome do Senhor, porque eu creio, irmãos, que Deus colocou nas nossas mãos as chaves do reino do céu, e celas irão se abrir. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu estava ali orando, o Senhor me mostrou, eu vi um cadeado sendo aberto, uma chave assim, e abriu um cadeado, e o Senhor aqui eu pregando agora, eu creio que esse cadeado vai ser celas que vão se abrir no mundo espiritual, e muitos aprisionados, muitos encarcerados que estavam presos dentro dessas celas, eles vão sair para fora por causa da nossa oração, por causa do nosso jejum, por causa da nossa consagração. Então vamos trabalhar para o Senhor, vamos colocar a mão na arada como mulher de Deus, pregar a palavra, vamos ajudar o nosso pastor, vamos ser bênção na vida da irmã Marta. Irmão, não vamos ser peso, vamos ser bênção. Vamos ser ali aqueles ajudadores, igual estava lá Moisés, a mão inclinada para cima, de vez em quando a mão dele cansava, o inimigo prevalecia. Aí veio os ajudantes e colocou a mão, uma pedra lá de baixo, para que a mão de Moisés ficasse para cima, que nós possamos ser pedra e ser bênção nessa igreja. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.